Lugar de criança na escola, não é trabalhando nem cheirando cola. Lugar de criança na escola, não é trabalhando nem cheirando cola, não. E dar os primeiros passos na construção de uma carreira de sucesso. Estímulo mais talento, mais oportunidade. É igual à inclusão social. A fórmula parece simples, mas para esses jovens pode significar uma mudança de vida. O projeto Crianças Cariocas é desenvolvido pela ONG Primeiros Traços, que utiliza a técnica dos desenhos, a criação de histórias em quadrinhos e crônicas para atrair crianças e adolescentes de comunidades carentes do Rio. Tem crianças que trabalham no projeto comigo, algumas, que vivem no sinal vendendo bala, vivem na situação de risco social, onde tem uma família que não tem um parente no tráfico, acorda com um fuzil do lado. A arte transforma o olhar deles, porque ele começa a ver o mundo, ele sai daquela situação de risco social e passa a se sentir importante. Para o estudante Cristiano de Oliveira, o projeto afasta os jovens das ruas. Ele vai mudar a maneira dele de pensar, ele vai conviver com pessoas que não são melhores, assim, conviver. E não vai estar na rua fazendo o que não deve. Ele não vai estar assaltando, não vai estar pinchando, não vai estar tentando usar drogas. Ele vai estar trabalhando, desenvolvendo, que é o desenho, uma coisa gostosa de fazer. O grupo produz esta revista e já está publicando uma história em quadrinhos em homenagem a Machado de Assis. Machadinho, um moleque mestiço, conta a trajetória do escritor. João Paulo Melo foi o criador do personagem principal. Em torno da imagem dele, eu procurei uma caracterização infantil para mostrar, assim, como seria a infância dele. Me preocupei com o figurino também da época, e junto com as orientações do Alex, que me ajudaram muito na construção do personagem. Ramon Saroldi é o responsável pelos cenários da história em quadrinhos. Para ele, mais importante do que aprender a desenhar é ver que todos que estão ali são modelos de superação social. O caminho para que se mude um pouco essa estrutura social de que criança que nasce pobre morre pobre, entendeu? Acho que tem que haver essa inclusão social com essa busca de novos talentos e dos primeiros traços. Moisés Ramos está no projeto há um mês. Começou a fazer os primeiros desenhos, mas já entendeu qual é o objetivo do grupo. No desenho a gente pode informar muitas coisas. Além de desenhar, a gente pode falar sobre a paz, falar sobre amor. Assim a gente comunica o que for melhor para o ser humano. Olá! Oi, esse fim de semana nós estamos com um Super Tudo especial que tem a criança como tema. Há 11 anos, em todo o mundo, o segundo domingo de dezembro é o Dia Internacional da Criança no rádio e na TV. Mais de 2.000 emissoras em 170 países estão exibindo uma programação voltada para o universo infantil. Nesse Super Tudo especial, nós destacamos reportagens que defendem os direitos e têm a criança como foco. Mas não é só isso não. O Dia Internacional da Criança na mídia tem um objetivo que vai além de contar histórias e dar voz às crianças e adolescentes. A nossa mensagem é que elas cresçam exercendo cada vez mais uma visão crítica em relação à mídia, sugerindo mudanças e principalmente desmistificando a TV, o mais sedutor dos veículos. Vamos ao Super Tudo de hoje. Um espaço democrático que dá voz aos jovens. Conheça o projeto Fala Criança. Um jornal que dá voz aos jovens. É o Fala Criança, que ensina crianças e adolescentes a trabalhar o potencial criativo utilizando as ferramentas da comunicação. Apesar da pouca idade, eles não brincam em serviço. Atentos e cautelosos, estão preparando mais uma edição do Fala Criança, jornal que dá voz aos jovens sem distinção de raça, credo e muito menos classe social. Alex, como é que surgiu o Fala Criança? O Fala Criança surgiu num momento muito interessante, quando o projeto era piloto. Nós montamos um núcleo de experimental num abrigo Teresa de Jesus, um abrigo de crianças pobres. E lá nessas oficinas, eu percebi que as crianças queriam contar muito histórias da comunidade, falar o que acontecia, era muito abuso, violência, era muita coisa pesada, né? Aí eu pensei, puxa vida, é tanta coisa legal e séria, né? Violação dos direitos da criança, por que não criar uma mídia, né? Juntar essa experiência toda e publicar
dando voz a ele. O que você sentiu quando você viu o seu primeiro desenho, assim, na revista, no jornal? Ah, maneiro, achei bom pra caramba, né? Cheguei em casa, mostrei pra minha mãe, pô, fiquei super feliz, né, por saber que eu que desenhei, eu que produzi. O que você gosta mais de colocar nos seus textos, por quê? A gente fala mais da vida da gente mesmo, que a gente presencia, no lugar que a gente mora, do que a gente vive, entendeu? Isso é importante pra você? É porque a gente expõe nossas ideias pro resto das pessoas também. E é muito complicado? Não sai facilmente o texto? Facilmente, a gente escreve assim, o que a gente pensa mesmo. Desenvolvido por estudantes do ensino fundamental com idades entre 10 e 17 anos, o Fala Criança é a primeira de muitas atividades que a Alex pretende desenvolver através da ONG Primeiros Traços, que tem como principal objetivo capacitar jovens utilizando as ferramentas da comunicação. Com o tempo, eu vi que o jornal ele era uma porta, né, de entrar no mercado de trabalho. Por exemplo, quando ele assina, um menino de 14 anos assina uma ilustração no jornal, no Fala Criança, ele já está se lançando como artista no mercado de trabalho. Porque o nome dele assinado é um portfólio para ele, é o currículo. Então cada um tem um nome artístico, tem o Canuto, tem o Jean, tem vários meninos que cada um tem seu nome artístico. O objetivo maior desse trabalho é realmente englobar todas as ferramentas da comunicação, que seria desenho animado. Eu estou criando bases, estruturas para formar diretores de artes, para, por exemplo, depois de encaminhar para as editoras, agências de propaganda, eles vão ter tempo, até chegar na faculdade, eles vão ter muita informação, que eu estou adiantando para eles, e quando eles chegarem lá mais na frente, eles vão ter muito mais chance de ganhar o mercado de trabalho, já vão entender de planos e ângulos de cinema, já ouviu falar sobre histórias em quadrinho, técnicas gráficas, produção gráfica, artes gráficas, então ajuda, né, nesse trabalho. Realizado em parceria com a Secretaria das Culturas e apoiado pelo Cefet RJ, o projeto também tem como meta desenvolver conceitos éticos e morais nas crianças. Tudo para mostrar que, apesar das dificuldades, todos podem ter um futuro brilhante. Basta acreditar e fazer por onde. Inserido no processo, há sempre um debate. A gente conversa muito sobre o que acontece, né, em volta deles. Eles chegam aqui, eu sempre pergunto para eles, tem alguma história para contar? Como é que está a comunidade? Está legal? Não, está em guerra, não, está calmo. Aconteceu isso, outro dia aconteceu aquilo. Então, eu procuro sempre promover um fórum de debate entre eles. Até antes de trabalhar, começar até as atividades, a gente discute sobre questões de direitos, sobre dignidade. Lugar de criança é na escola, não é trabalhando nem cheirando cola. Lugar de criança é na escola, não é trabalhando nem cheirando